Quarta-feira começou com paralisação do transporte coletivo em Blumenau. Foram apenas as primeiras horas da manhã, mas já serviu para fazer um estrago, né? Porque muita gente chegou atrasado no trabalho, o trânsito ficou bem congestionado porque mais gente tirou o carro da garagem hoje de manhã. Vamos até o terminal da Proeb agora para fazer um contato novamente com a Jamile Cardoso para ver como é que está a situação. A gente já mostrou no bloco anterior, já fez o primeiro contato com a Jamile, ela já mostrou os ônibus voltando a circular, né? Já voltaram depois das 7 horas, né, Jamile? Como é que está agora? Exatamente, né? Eu reforço essa informação para a comunidade de Blumenau que neste momento o sistema de transporte coletivo de Blumenau está funcionando normalmente. Só que o clima por aqui nos terminais e também nos pontos de ônibus é de incerteza. As pessoas vêm perguntar para a nossa equipe se a gente sabe se vai acontecer mais algum tipo de paralisação. E a resposta é a seguinte: elas podem sim acontecer a qualquer momento, inclusive nesta quarta-feira e ao longo dessa semana. Depois dessa paralisação de surpresa que aconteceu de manhã, o Sinditranscol, que é o sindicato que representa os trabalhadores, motoristas e cobradores do transporte coletivo, chamou uma coletiva de imprensa, então, às 10 horas da manhã, para explicar o porquê desse movimento e também para falar dos próximos passos. Veja o que disse o assessor jurídico Ricardo Freitas. Fomos tomados de surpresa ontem no final da manhã e depois no final da tarde, quando tentamos retomar a mesa, com a empresa se negando a voltar para a mesa, a conversar, dialogar, dizendo que não tem proposta, que é aquilo que já ofertou, mas aquilo que já ofertou foi rejeitado pela Assembleia. Então, isso está descartado como possibilidade de negociação em torno daqueles termos, né? Então, objetivamente é isso, né? Poderão ocorrer paralisações, greve é uma discussão que ainda está sendo feita com a categoria e que não tem uma decisão tomada. Vocês devem se reunir ainda hoje para definir os próximos passos? A gente está em constante reunião com a direção do sindicato e em constante contato em mini-assembleias e mini-reuniões com a categoria nos terminais. Podem acontecer ainda hoje novas paralisações? Elas não estão descartadas, mas não vou te afirmar que acontecerão. É claro que a gente vai acompanhar de perto toda essa situação e vai trazer novas informações ao longo da programação da RIC TV Record. Para se ter uma ideia, a reunião que gerou essa paralisação sem aviso nenhum na manhã dessa quarta-feira, a reunião aconteceu na terça-feira, no período da manhã, e ela durou apenas 3 minutos, uma reunião entre o sindicato e a empresa a Blumob, e eles não chegaram a um acordo. E com a paralisação de hoje, também outros órgãos se manifestaram. O próprio prefeito Mário Hildebrand, de férias, mandou um comunicado dizendo que está acompanhando de perto essa situação e que a prefeitura vai tomar as medidas cabíveis. E a nossa equipe também conversou, gravou uma entrevista com o presidente do CETERB, que é o órgão de trânsito que faz toda a regulamentação, a fiscalização do transporte coletivo. Veja o que disse o Marcelo Chirubi. Condições trabalhistas estão sendo feitas, a questão do salário está integrado, está sendo pago, diferente de anos passados, quando isso acontecia, essas paralisações para manifestar que o salário está atrasado, que havia. Isso não acontece hoje. A proposta foi de 4% de reajuste integral, uma única parcela. A prefeitura, por exemplo, parcelou em 3 vezes o INPC, o oferecimento foi de uma vez só, né, no INPC. Aumento real no vale alimentação, que vai a quase R$800, né, 3 vezes quase o que a prefeitura paga, por exemplo. Então, assim, não há motivo para uma paralisação desta forma, do jeito que aconteceu. É isso que a gente acontece. Notificamos a Blumob já agora para que tome as medidas cabíveis e nós também caminharemos as medidas judiciais assim que for possível. Bom, e agora a gente também tem o posicionamento da Blumob, que é a empresa concessionária responsável pelo serviço. Nenhum representante quis gravar entrevista, mas a empresa encaminhou uma nota à imprensa, dizendo o seguinte, que já está tomando, isso já no início da manhã, as medidas cabíveis para encaminhar ao Tribunal Regional do Trabalho um documento apresentando a ilegalidade da paralisação, porque ela deveria, de acordo com uma lei federal, ter sido comunicada para que os usuários não fossem pegos de surpresa, e pedindo também o retorno imediato aos trabalhos dos cobradores e motoristas. E eu repito, neste momento eles estão trabalhando, não há nenhum tipo de paralisação, mas novas paralisações podem sim ocorrer, como você viu agora há pouco. E o nosso papel da imprensa, né, Joelson, aqui na RIC TV Record é esse, é informar, nós estaremos de olho e a nova informação a gente traz sempre aqui na programação da RIC TV Record. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral.
Ok, muito obrigado a Jamile Cardoso falando conosco ao vivo, portanto, lá no terminal da Proeb, mostrando que os ônibus estão circulando normalmente agora, mas você ouviu, né, o que disse o assessor jurídico do Sindetranscol, né, o Ricardo Freitas, que vem de Florianópolis para cá para assessorar a diretoria aqui de Blumenau, e ele já disse, né, já fez o alerta que não estão descartadas novas paralisações, não estão descartadas, não chegou a afirmar, não disse que sim nem não, pode ser, quem sabe, né? Enfim, aí os trabalhadores ficam nessa dependência, ficam sendo usados como moeda de troca nessa negociação entre o sindicato e a empresa. O que nós respeitamos, é obviamente que a gente respeita o direito dos trabalhadores, né, de fazerem a sua negociação. O que a gente estranha um pouco, né, o que causa um pouco mais de surpresa, é que os salários estão em dia, os salários estão sendo pagos, não há nenhum atraso com relação a isso, né, pelo menos a informação que a gente tem é essa. O vale alimentação deles é um vale alimentação gordo, um vale alimentação poupudo de mais de R$700, não é qualquer categoria que tem o vale alimentação, né, no valor que eles têm, enfim, mas eles têm todo o direito de negociar. Agora, tem sempre uma consequência e quem acaba pagando o pato é sempre os outros trabalhadores. Dá só uma olhada, a gente tem imagens do que aconteceu no trânsito hoje de manhã também, por causa justamente do atraso aí da paralisação do transporte coletivo aqui em Blumenau. São imagens na Rua das Missões hoje pela manhã, isso aí era por volta de 8 horas da manhã. Os ônibus tinham voltado a circular às 7 horas. E olha como é que estava a situação por volta de 8 horas da manhã. Olha lá a Ponte de Ferro também com o trânsito bem parado. A Rua Itajaí estava parada, até teve um acidente também para complicar ainda mais. Um acidente ali na Rua Itajaí, provocando mais congestionamentos, mas esta situação mostra exatamente o que aconteceu hoje de manhã